Olá, pessoal, tudo bem? Quando os primeiros aviões de combate cortaram os céus da Primeira Guerra Mundial, ninguém imaginava que, um século depois, mulheres estariam comandando os caças mais avançados do planeta. A história dessas pioneiras é feita de coragem, determinação e uma série de batalhas travadas, tanto nos céus quanto no solo. Não contra inimigos armados, mas contra barreiras invisíveis que insistiam em mantê-las longe dos cockpits militares. A história começa muito antes dos jatos supersônicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os homens lutavam nas frentes de batalha, surgiram as primeiras mulheres a pilotar aeronaves militares de forma oficial. Na União Soviética, Marina Raskova convenceu Joseph Stalin a permitir que mulheres formassem regimentos de combate. Assim nasceram unidades lendárias, como o 588º Regimento de Bombardeio Noturno, cujos pilotos voavam em biplanos de madeira e lona, tão lentos e primitivos que os alemães as apelidaram de bruxas da noite. Elas desligavam os motores para planar silenciosamente sobre os alvos, bombardeando bases inimigas na escuridão. O som que anunciava sua chegada era apenas o assobio do vento nas asas, seguido de explosões. Nos Estados Unidos, as Women Air Force Service Pilots WASP transportavam aviões de guerra de fábricas para bases militares, testavam aeronaves recém-reparadas e rebocavam alvos para treinamento de artilharia. Apesar de voarem as mesmas máquinas e enfrentarem os mesmos riscos, não eram consideradas militares. Quando uma delas morria em serviço, suas colegas precisavam fazer coleta para enviar o corpo à família. Era como se não existissem oficialmente, apesar de estarem lá, no ar, todos os dias. Quando a era dos jatos chegou, uma mulher estava determinada a estar na vanguarda. Jacqueline Cochrane, nascida Bessie Lee Pittman, trocou de nome para se reinventar e deixar para trás uma infância de extrema miséria no sul dos Estados Unidos. Piloto civil americana com inúmeros recordes de velocidade, tornou-se a primeira mulher a quebrar a barreira do som em 1953. Pilotando um F-86 Sabre, ela não apenas voou mais rápido que o som, ela voou mais rápido que muitos homens de sua época conseguiam imaginar que uma mulher poderia voar. Jacqueline era uma força da natureza. Órfã que cresceu na pobreza, aprendeu a voar nos anos 1930 e rapidamente se tornou uma das pilotas mais respeitadas do mundo. Durante a Segunda Guerra, foi ela quem organizou o programa WASP. Depois da guerra, continuou estabelecendo recordes. Primeira mulher a pousar e decolar de um porta-aviões. Primeira a pilotar um bombardeiro através do Atlântico Norte. Primeira a alcançar Mach 2. Cada voo era uma declaração. Mulheres pertencem aos céus, em qualquer velocidade. Décadas depois, apesar de todos esses precedentes, as Forças Armadas Americanas mantinham uma política rígida. Mulheres não podiam servir em funções de combate. Podiam voar aviões de transporte, helicópteros de evacuação médica, mas os caças de combate permaneciam território exclusivamente masculino. Em 1976, uma jovem chamada Alice Miller decidiu que isso precisava mudar. Graduada em biologia pela Universidade de Wisconsin, Alice tinha todas as qualificações necessárias para se tornar piloto militar, exceto uma, ser homem. Ela aplicou para a Academia da Força Aérea e foi rejeitada por ser mulher. Não aceitou a recusa em silêncio. Miller processou a Força Aérea. Seu caso percorreu tribunais, atraiu a atenção da mídia e forçou o Congresso americano a repensar políticas de gênero nas Forças Armadas. Embora ela própria nunca tenha se tornado piloto militar, quando as portas finalmente se abriram, ela já tinha idade avançada para começar o treinamento. Sua batalha legal mudou tudo. Em 1976, as academias militares americanas foram obrigadas a aceitar mulheres. Foi o primeiro passo crucial. A proibição de mulheres em combate, porém, permaneceu por mais tempo. Mulheres podiam treinar como pilotos, mas não podiam voar missões de combate. Era uma situação absurda. Elas aprendiam as mesmas manobras, dominavam as mesmas técnicas, mas eram impedidas de usar essas habilidades quando realmente importava. Finalmente, em 1993, a proibição caiu. As comportas se abriram.
Em 1993, Jeanne Flynn tornou-se a primeira mulher a pilotar um caça de combate da Força Aérea Americana, voando o F-15 Strike Eagle. Era o fim de uma era de exclusão e o início de algo novo. Nos anos seguintes, outras seguiram. Lieutenant Carol Green tornou-se a primeira mulher piloto de caça da Marinha Americana no ano de 1994. Cada uma abria caminho para centenas que viriam depois. As primeiras enfrentaram um escrutínio intenso, cada falha era ampliada, cada sucesso minimizado. Quando o Green morreu em um acidente de treinamento, críticos imediatamente culparam sua admissão no programa, ignorando que acidentes de treinamento eram comuns e que pilotos homens morriam regularmente nas mesmas circunstâncias. Mas as mulheres persistiram. Hoje, mulheres pilotam cada tipo de aeronave de combate existente. A Major Michelle Curran foi a primeira mulher a integrar os Thunderbirds, a equipe de demonstração aérea da Força Aérea Americana. A capitã Emily Thompson se tornou a primeira mulher a voar o F-35A, que partiu dos Emirados Árabes, voou missões de combate no Afeganistão e no Iraque. No mundo inteiro, de Israel à Índia, da Noruega a Paquistão, mulheres comandam caças supersônicos. Então, há um momento histórico carregado de uma ironia quase poética. Em 2014, durante operações contra o Estado Islâmico na Síria, foi divulgado que a primeira piloto de caça dos Emirados Árabes Unidos, a Major Mariam Al-Manseri, liderou missões de bombardeio contra alvos terroristas. Não foi apenas um ataque militar, foi um símbolo poderoso. Os líderes do Estado Islâmico haviam construído um império de terror, baseado em interpretações extremas de textos religiosos, onde mulheres eram tratadas como propriedade, comparadas literalmente a gado, proibidas de educação, de trabalho, de existir no espaço público. Para eles, uma mulher era equivalente a animais de criação, vaca e cabra, alguma coisa a ser controlada, confinada, usada. Então, dos céus, vinha a justiça pilotada justamente por uma mulher. Imagine a cena: homens que passavam dias pregando sobre a inferioridade feminina, que escreviam manifestos sobre como mulheres não tinham capacidade intelectual ou física para qualquer coisa além de servidão doméstica. De repente, ouvindo o rugido de motores a jato, acima deles, a milhares de pés de altitude, viajando a velocidades supersônicas, uma mulher pressionava botões que liberavam bombas de precisão guiadas por GPS. A pessoa que eles consideravam menos que humana estava literalmente decidindo seu destino, comandando tecnologia que eles jamais poderiam entender, demonstrando habilidades que eles insistiam que mulheres não possuíam. A ironia é tão densa que quase tem peso físico. Esses homens que queriam relegar metade da humanidade a currais metafóricos, sendo bombardeados por alguém que eles acreditavam pertencer a um curral literal. A piloto não estava apenas executando uma missão militar. Estava, inadvertidamente, destruindo uma narrativa inteira com cada bomba lançada. Hoje, a presença de mulheres em cabines de caça é realidade em dezenas de países. Não é mais novidade, não é mais exceção. É simplesmente normal. Na Força Aérea de Israel, aproximadamente 1/3 dos pilotos de caça em treinamento são mulheres. Na Índia, 3 mulheres formaram-se juntas como pilotos de caça em 2016, quebrando décadas de tradição. A Turquia, Paquistão, Bangladesh, países tradicionalmente conservadores, todos têm mulheres voando missões de combate. As estatísticas de desempenho revelam algo que as pioneiras sempre souberam. Não há diferença significativa entre pilotos homens e mulheres em termos de capacidade, reflexos, tomada de decisão, habilidade técnica, coragem sob pressão. Essas qualidades não têm gênero. O que tinha gênero eram as políticas que impediam mulheres de demonstrar essas qualidades. Claro, desafios permanecem. A gravidez e a fisiologia feminina exigem adaptações em equipamentos originalmente desenhados para corpos masculinos. Assentos ejetáveis, macacões de voo, máscaras de oxigênio, tudo precisou ser reprojetado. Mas isso é engenharia, não destino. Problemas técnicos têm soluções técnicas. Quando olhamos para trás, de Marina Raskova voando biplanos de madeira sobre a frente oriental até oficiais contemporâneas, pilotando
F-35S Stealth, vemos mais do que progresso tecnológico. Vemos a teimosia humana em sua forma mais admirável. Pessoas recusando aceitar limites arbitrários, insistindo em provar que são capazes, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. As mulheres que voam caças de combate hoje não pensam em si mesmas como pioneiras. Para elas, é apenas o trabalho, mas elas só podem ter essa normalidade porque gerações anteriores lutaram batalhas muito mais difíceis do que qualquer combate aéreo. Alice Miller nunca voou um jato militar, mas cada mulher que voa hoje carrega um pedaço de sua vitória. Jacqueline Cochrane está morta há décadas, mas seu espírito supersônico vive em cada piloto que quebra recordes. E em algum lugar há uma ironia cósmica perfeita. Aqueles que mais insistem na inferioridade das mulheres são, frequentemente, aqueles que mais deveriam temer sua competência. Porque quando você passa séculos dizendo que metade da humanidade é incapaz e, então, essa metade aparece pilotando as máquinas mais avançadas já criadas, demonstrando habilidades que você jurou que elas não possuíam, bombardeando suas posições com precisão cirúrgica. Bem, essa é uma lição que nem mesmo a explosão consegue apagar completamente. As asas de aço não pertencem a nenhum gênero, pertencem a quem tem coragem de voar. Eu particularmente achei sensacional. As mulheres na aviação de caça representam o auge da competência técnica e da resistência física, quebrando barreiras em um dos ambientes mais exigentes do mundo. Então se inscreva, curta, comente e compartilhe. Obrigada. Até a próxima.